Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Júnior Branquinho do Portal Paralegal. E hoje, pessoal, eu convido vocês para um papo diferente, uma conversa aleatória, né? Eu quero trazer aqui algumas reflexões, quero trazer um papo diferente do que a gente já está habituado. E para isso, eu trouxe aqui a minha amiga Erenice. A Erenice participou já de um papo aqui no canal. Ela mora lá em Portugal, tá? Está se graduando em gestão de serviços jurídicos. Também está fazendo um doutorado, né, Erenice? Ela já é Exatamente. mestre, está fazendo um doutorado lá em Portugal. E na primeira vez que a gente conversou, a gente bateu um papo e ela me explicou qual que era a tese dela de mestrado. Ela falou assim, Júnior, a minha tese fala sobre os imigrantes aqui, sobre a realidade dos imigrantes brasileiros em Portugal, né? E ela disse que abordou questões sobre preconceito dos europeus com os brasileiros. Na hora que ela falou isso para mim, eu fiquei assim, surpreso. Obviamente, eu já tinha ouvido falar, né, que brasileiro sofre preconceito lá nos Estados Unidos, lá na Europa, mas eu não tinha certeza se isso realmente era real. E ela me disse que fez uma tese toda de mestrado abordando isso, então ela tem propriedade para falar. Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha, eu fui conversar com outras pessoas, com o pessoal que eu conheço que mora lá em Portugal, perguntei para eles, falei, isso é verdade? Você sofre preconceito aí? E um amigo meu disse, olha, cara, tem piadinhas de brasileiro, que brasileiro é preguiçoso, que brasileiro é malandro, que brasileiro é isso, é aquilo, outro. Depois conversei com outra pessoa que também confirmou essa história e apareceu para mim no WhatsApp, no WhatsApp não, perdão, né, no feed de notícias do Google, um artigo a respeito disso, falando sobre o preconceito que os brasileiros sofrem lá na Europa. E eu quero colocar esse artigo aqui mais para frente, aqui a gente vai conversar sobre isso, mas eu quero trazer agora a visão da Erenice, né, que ela tem propriedade para falar a respeito disso. Por que esse papo é legal para a gente aqui? O que a gente precisa... Deixa eu contextualizar. Eu sei que muitos aqui têm vontade de mudar do Brasil. Alguns querem, principalmente agora que estão se envolvendo com atividades paralegais e sabem que essa profissão existe lá, né, em outros países, vocês talvez tenham interesse em mudar. Então é muito importante que vocês, antes de se mudarem, entendam a realidade de outro país, entendam os costumes das pessoas e saibam que nem sempre vocês serão bem vistos e bem recebidos por lá. Com Então, certeza. eu quero trazer aqui Erenice para falar para a gente a respeito disso. Erenice, vamos lá, conta um pouco para a gente sobre o seu trabalho que você fez a respeito desse preconceito sofrido pelos brasileiros aí. Olá, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Claro, né? Para quem estiver assistindo. Então, a minha dissertação de mestrado, ela foi voltada, o meu trabalho foi voltado para os expatriados, motivação dos expatriados brasileiros no distrito de Leiria. Ela foi focada nisso, né? Para trabalhar com os brasileiros. E dentro dessa dissertação eu também trabalhei a questão do preconceito, questão do racismo, só que foi assim, bastante pontual, né? Mas a verdade é que o Estado português em si, ele tem essa restrição contra os brasileiros, mas isso não ocorreu do dia para a noite, né? Foi preciso muito trabalho dos brasileiros, né? Trabalho que eu digo entre aspas, né? Muito desse trabalho, né? Desse Porque trabalho. desse trabalho, né? Para que nós brasileiros recebessem essa fama, né? Essa má fama, Mas, né? Erenice, nessa sua pesquisa, o que que você constatou? O que que os brasileiros fizeram aí para ficar com o filme queimado desse jeito? Olha, vem de longa datas, né? Desde 2003, 2004, houve um levante contra as mulheres brasileiras. Isso foi implementado mesmo, né? Na cidade de Bragança, tá?
contra a população brasileira, focada na população brasileira feminina, né? Porque é horrível você dizer isso daí, mas é verdade, que as brasileiras naqueles anos, entre 2000 e 1999, 98, 99, 2003, até 2004, as mulheres brasileiras migravam muito para a Europa. O foco, o centro principal era Portugal e Espanha, né? Elas iam para lá para se prostituir mesmo. E isso foi divulgado, isso foi capa de revista da revista Times, em 2003, e tornou-se até série na televisão portuguesa. Depois eu posso até dizer o nome da série, quem tiver curiosidade para aprofundar maior conhecimento sobre Pode falar. esse levante das mulheres portuguesas contra as brasileiras. Por quê? Elas iam lá para se prostituir. E as mulheres brasileiras ficou conhecida como as brasileiras que foram para tomar os maridos das portuguesas. E esse movimento ficou conhecido movimento de Mães de Bragança, tá? E tornou-se uma série. E aí veio esse estigma contra as mulheres brasileiras lá. Mas, Erenice, para a gente fazer justiça, né? Vamos tentar levantar aqui um outro lado. Vamos tentar fazer justiça para as partes aqui. Será que isso realmente foi constatado? Será que houve realmente essa quantidade de brasileiras se prostituindo a ponto de fazer todo esse alvoroço, a ponto de se manifestarem desse jeito? Isso foi catalogado mesmo? Sim, sim. Isso está escrito, está na revista Times de 2003, foi capa de revista. Ela teve pelo menos 8 páginas da revista Times. Foi divulgado na Europa inteira, tá? Não que não houvesse moças, garotas de programa, porque lá havia mulheres de todas as etnias, mas o foco principal era as brasileiras. O maior número que existia nessa época era de brasileiras. Então as mulheres brasileiras, ela ficou tornou-se o centro das atenções das mulheres portuguesas. Será que houve algum tipo de tráfico, um tráfico, vamos dizer assim, de prostituição, alguma agência dentro de Portugal que fazia essa migração? Porque a gente sabe que não é fácil, não é simplesmente, eu vou lá para Portugal me prostituir. Será que tinha alguma empresa que fazia essa ponte? Será que foi descoberto algo desse jeito? Sim, vou chegar lá. Aí, com esse levante das mulheres portuguesas, houve um abaixo-assinado, foi até o governador, a Câmara Municipal, todas as mulheres portuguesas, pedindo que as mulheres brasileiras fossem expulsas e que o nome das casas noturnas se chama alternes, e que esses alternes fossem fechados. Diante dessa constatação, o que aconteceu? O Ministério Público, junto com a polícia, o CEF, né, que é o Serviço de Fronteiras e Estrangeiro, que controla o processo de imigração no país, foi descoberto que havia um tráfico de mulheres. Por quê? Muitas das vezes essas mulheres iam daqui, saíam do Brasil, iam para Portugal, elas passavam dia e noite fechadas nesses alternes. Então, foi constatado que havia um tráfico de mulheres também. Mas, com esse levante das mulheres portuguesas, somente depois que foi constatado, após a denúncia dessas mulheres, porque os maridos eles estavam indo para as casas noturnas e lá eles dormiam, lá eles estavam ficando, lá eles estavam praticamente morando. E todas as suas finanças estavam ficando nessas casas de alternes.
Aí as mulheres se rebelaram contra isso. Olha, eu estou perdendo meus maridos, né? Parece uma piada, mas não é. Não, mas é verdade. Mas é assim, chega a ser, né? Chega a ser cômico isso daí, né? A pessoa, o cara vai para lá e passa a noite e fica por lá mesmo. Fica por lá mesmo. É um levante das esposas. É levante das esposas. Então, as esposas revoltosas com isso, parece piada, mas não é verdade. As esposas revoltadas com isso foi procurar a justiça, foi procurar o poder público, o Estado português teve que intervir nisso. Ao invés delas se fazer um levante contra os maridos, elas fizeram os levantes contra as esposas, as amantes. As amantes. O contrário, né? Aqui no Brasil é diferente. A pessoa dá um pé na bunda, né? Vamos dizer assim, não, tá, vai embora, e segue a vida aqui. Aí lá não, eles vão contra. Meu Deus. É porque é uma sociedade extremamente conservadora, o Estado português é extremamente conservador nessa questão, e lá não tem, quem é casado há mais de 20, 30 anos, eles não se separam. Os homens têm as amantes, as mulheres têm os seus amantes, mas eles não se separam. Isso é cultural deles. Por quê? Para eles é muito cômodo permanecer naquela relação, aquela relação tóxica, porque aquilo ali não é uma vida, né? Então, eles permanecem ali naquelas relações. E há 20 anos atrás, que é 2003, há 20, 15 anos atrás, 2003, que isso ocorria, elas lutavam para manter o casamento e para manter seus esposos. Então, esse preconceito, esse estigma que a população brasileira construiu esta época, hoje nós brasileiros recebemos isso aí também. Nós recebemos todos esse choque até hoje. Isso é bom você ter falado, porque, pessoal, qual que é a ideia dessa conversa aqui? Eu estava falando isso com a Erenice um pouquinho antes da gente começar. Tem gente que gosta de resposta fácil. Eu não gosto de resposta fácil, porque eu sei que a resposta fácil vem carregada de estupidez, por muitas vezes ignorância, né? E não observa a fundo o que aconteceu. Por exemplo, a Erenice fala para mim, Júnior, que em Portugal mulher é vista como puta e homem é visto como ladrão. Ah, mas é só isso, então? Então quer dizer que todo brasileiro, para eles, é puta. Mas por quê? A minha primeira coisa que vem na minha cabeça é pensar o porquê. Por quê? Por que eles pensam assim? Por que eles agem desse jeito? Qual é a origem? Ah, não, mas é porque brasileiro é muito sem vergonha mesmo. Tem gente que fala assim, né? Tem gente que responde desse jeito. Não, porque brasileiro é muito sem vergonha mesmo. Brasileiro é tipo ruim, e aí dá nisso mesmo. Gente, mas não, tem uma explicação. Deve ter um porquê. A gente precisa investigar. Então, eu gosto de investigar, eu gosto de entender. Então, ninguém melhor que a Erenice para contar. E ela já contou que essa história, essa parte, para vocês entenderem que não houve uma construção por trás desse estigma. Não foi simplesmente porque chegou lá e falou, ah, não gosto de brasileiro porque mulher é puta. Não, houve todo esse estigma, né? Houve toda essa história, aconteceu tudo isso. E aí, infelizmente, ficaram estigmatizadas. E os homens, Erenice, o que aconteceu para os homens também carregarem esse estigma aí? Então, deixa eu só concluir essa parte das mulheres, né? Esse levante das mulheres portuguesas, elas alegavam que as moças que viviam nos altérnios praticavam até atos religiosos, atos de realizavam cultos para atrair esses homens e manter eles lá, né? Praticavam o termo que elas usavam, né? Praticavam feitiço para atrair os homens e mantê-los lá nessas casas, né? Então, essa foi uma das grandes alegações que as mulheres, as senhoras portuguesas utilizavam à época, né? Que, na verdade, não é isso, né? Quem sai da sua residência até um bairro, uma causa de alterne, seja ele qual for, ele vai por livre e espontânea vontade. Ninguém está forçando ninguém a nada, né? Sim. Vai por livre e espontânea vontade.
E também em 2004, isso começou em 2003, em 2004, o Ministério Público e o CEF, Serviço de Fronteira e Estrangeiros, eles fecharam, diante de tanta pressão popular das famílias de Bragança, eles acabaram fechando três casas noturnas, onde foi descoberto que muitas mulheres eram mantidas em cárcere, né? Então, diante disso, deflagrou uma outra situação, que foi o tráfico de pessoas. Então, a coisa é muito mais séria do que se pensava à época, né? Era algo assim muito superficial quando achava, os homens vão à casa de alterno. Não, eles vão à casa de alterno, mas ali tem pessoas sendo mantidas em cárcere. Então, a situação levou, o fato das mulheres se manifestarem levou a uma outra situação, que foi o tráfico de mulheres. Isso foi deflagrado à época, né? Pois é, uma coisa foi puxando a outra, né? Foi constatado que não. Antes que vocês pensassem, a mulher pegou e foi, quis ir. Não. Às vezes nem quis ir, às vezes foi obrigada a ir, né? Porque tráfico de pessoas, pessoal, é um negócio muito sério. Nem sempre é porque a pessoa tá lá por livre e espontânea vontade, não. Ela tá lá obrigada. Então é uma coisa horrível. Você parar pra pensar, é algo horrível mesmo. Na verdade, isso foi uma grande ajuda que levou para aquelas pessoas que estavam sendo mantidas em cárcere. Eu digo por experiência própria, esse tráfico de mulheres é muito sério quando você vai para a Europa. Porque quando eu me mudei para Portugal, eu estava pesquisando antes de eu ir para Portugal, eu comecei a fazer estudo para saber como que era. E eu conheci uma certa pessoa através da internet, onde ela me ofereceu várias coisas, benefícios para ele. Falei, mas nem sempre a coisa não vem tão fácil assim. Isso tem alguma coisa por trás. O que eu fiz? Eu entrei em contato com o consulado brasileiro na Áustria, né? Que na verdade eu estava assim, estava previsto para ir para a Áustria. Aí eu entrei em contato com o consulado brasileiro na Áustria. Aí a própria cônsul, na época não era cônsul, ela ligou, eu deixei todo o meu contato, expliquei qual que era a minha intenção de estar indo, que era para estudo. Ela falou, olha, você toma muito cuidado, porque o tráfico aqui é muito grande. Eu não conhecia. Eu fui para lá, assim, eu vou para estudar. Eu fui, sem conhecer ninguém. Mas aí a orientação da cônsul foi muito importante para mim. Muito importante. Por isso que eu digo, antes de você se aventurar numa viagem dessa, é preciso você estar muito bem informada. Principalmente, entrar em contato com os consulados dos países. Porque eles estão lá para nos auxiliar e você expor toda a situação. O que você pretende? E se você conhecer alguém pela internet, manda foto para o consulado. O consulado, ele tem, muitas das vezes, ele consegue fazer esse rastreamento. Ele consegue. No entanto, que ela me aconselhou, olha, não vá para o lugar, vai com a sua passagem comprada, vai com o hotel registrado, não se encontre, não se exponha com essa pessoa em lugares fechados. Se você for encontrar com essa pessoa, encontre em lugar aberto, lugar público, onde outras pessoas consigam te ver. Então, isso foi muito importante, muito importante. É o que eu digo também, quem quer se aventurar fora do país e querem ir para, seja qualquer país for, porque esse tráfico tem em qualquer lugar. Porque uma vez você estando num país estranho e alguém se apossar do seu passaporte, olha, acabou. Para você sair dessa linha de tráfico, é muito difícil. É muito Algo difícil. muito sério, né, É muito. Helenice? Agora eu quero mostrar aqui, eu vou vou abrir aqui um artigo e aí a gente vai conversar a respeito disso, tá? Eu vou apresentar aqui, vou colocar na tela para vocês, rapidinho. Você tá vendo? Apareceu aí? Tá aparecendo, sim, tá aparecendo. Aqui é o seguinte, esse artigo fala assim, a Real de Portugal
Brasileiros oferecem 1 ano de aluguel adiantado e dono de imóvel pergunta se dinheiro é roubado. Olha só, que ele fala o seguinte: não é segredo para ninguém que está difícil alugar um imóvel em Portugal, sobretudo em Lisboa e no Porto. Mas para brasileiros o quadro é ainda pior. Pior. Os portugueses têm uma enorme desconfiança quando os inquilinos são originários do Brasil. Exatamente. Muito. Aqui diz que uma corretora contou ao blog que recentemente uma família de brasileiros que se mudou dos Estados Unidos para Portugal ofereceu 1 ano de aluguel adiantado e o dono do imóvel perguntou se o dinheiro era roubado. A realidade é essa mesmo, tá? Olha só, eles imaginam portugueses caloteiros, né? Aqui eles falam que, ó, segundo o corretor, infelizmente há um histórico ruim de brasileiros. Os bons pagam pelos maus, afirma. Teve gente que deixou o imóvel destruído depois de muitas festas, churrascos, pagodes e etc. Ele ressalta que recentemente um jogador brasileiro que se transferiu para Portugal tentou alugar uma mansão em Cascais, uma das regiões mais caras de Portugal, mas o proprietário se recusou a fechar o negócio porque o interessado era brasileiro e jogador, que adora um pagode. As famas, ó, pechincheiros, né, caloteiros, pechincheiros. Por que, Erenice? Por que isso? A gente falou das mulheres e dos homens. Isso também aconteceu, isso porque nessa época de 2003 até por volta de 2008, que foi a época que teve a grande recessão em Portugal, nessa época, entre 2003, 1999 a 2005, até 2007, 2008, houve um boom de brasileiro chegando a Portugal. Então, o que os brasileiros faziam? Eles alugavam os imóveis das pessoas e lá moravam 2, 3 meses e não pagavam as rendas. E do dia para a noite, o que acontecia? Ele anoitecia, mas não amanhecia no imóvel. Ele fugia e não pagava. Ali ele morava muito tempo e, além do que, ele depredava todo o patrimônio, que aqui no Brasil não é usual, mas lá em Portugal é usual você alugar um imóvel mobiliado. Você mobília, o imóvel está totalmente mobiliado. É só você chegar com a roupa do corpo para morar. Só. E tem tudo, você só precisa levar sua roupa e roupa de cama, cama, mesa e banho. Porque o imóvel tem tudo. E o que os brasileiros praticavam nessa época? Eles levavam, além deles não pagarem as rendas, não pagarem luz, água e as rendas, eles depredavam todo o imóvel, levava tudo que tinha dentro do imóvel. E isso voltou a acontecer agora. Vira e mexe, sai na manchete lá, olha, brasileiro que morava num apartamento, fugiu, mudou à noite e levou todos os móveis do apartamento. Então, olha só, aqui nessa matéria, vou pegar aqui um trechinho, vamos tentar fazer justiça aqui também, né? Vamos tentar fazer justiça. Olha só aqui, ó. Para a corretora Lilia Imediato, a resistência em relação aos brasileiros é muito mais por preconceito, por uma visão distorcida do que porque sejam maus pagadores. Se olharmos para a realidade, os portugueses são mais caloteiros, afirma ela. Então, assim, para essa corretora lá, os portugueses são mais caloteiros que os brasileiros, mas a fama pegou. E essa fama, o que eu quero entender, se essa fama veio das besteiras que os brasileiros fizeram lá, ou se veio exatamente por preconceito mesmo. Pensar que o brasileiro é todo desandado, o brasileiro é todo largado. O que é? Que você já levantou algumas coisas. Mas será que o brasileiro tocou tanto terror aí em Portugal para o filme ficar tão queimado assim, Erenice? Olha, Júnior, não foi pouco as coisas que o brasileiro fez em desfavor a ele próprio, né? Por quê? Diante de toda essa situação da prostituição feminina, dos homens, porque o brasileiro ele é questionador.
Em Portugal, quando você migra num contexto, né? Num contexto geral, quando você migra, é diferente, gente. Você tem que entender a cultura do outro. Lá, os portugueses trabalham realmente muito e serviço pesado. E nós sabemos que quando nós migramos, para trabalhar, o serviço é pesado. O que os homens vão encontrar lá fora? É trabalho de servente pedreiro, é trabalho nas obras, é colocar calçada, é fazer a limpeza da cidade. E trabalhar nos bares à noite, as mulheres as mesmas coisas, é limpar a casa, é lavar chão. Esse é o trabalho que sobra para os migrantes. São os trabalhos que os portugueses não fazem em Portugal, mas eles migram para a França e para a América, eles realizam o mesmo trabalho, mas lá eles estão ganhando muito bem, enquanto que Portugal não paga bem. O salário mínimo de Portugal hoje está 760 euros. Eles vão fazer os mesmos trabalhos, mas eles vão fazer em França. Que o salário se não me engano, parece que dá 1.800 euros. Acho que é uma coisa assim. Então, eles fazem esse trabalho lá, mas em Portugal eles não fazem. Então, fica esse trabalho para os migrantes que chegam lá. Brasileiro, angolano, indiano. Então, fica o subemprego para os migrantes. E quando o brasileiro recebeu esta fama de ser preguiçoso, é porque o brasileiro é questionador. Ele chega e fala, não é assim, não. Não é assim. Não foi assim que foi contratado, porque nós brasileiros, nós brasileiros aqui no Brasil, quando nós somos contratados para executar uma função, é aquilo que está escrito no contrato. Diferente de Portugal. Porque Portugal é assim, você é contratado para você limpar chão, você vai limpar chão, você vai lavar vasilha, você vai lavar banheiro, você vai lavar calçada, você faz tudo, né? Ele faz Aqui tudo. no Brasil, na legislação, proíbe esse tipo de atitude, né? Desvio de função. Proíbe. E lá não. Lá você tem que fazer tudo. Portugal você faz tudo. Enquanto que no Brasil, não. A lei diz, olha, o seu trabalho é este. Então você vai executar isso. Enquanto que Portugal não. Portugal diz que é só... Você tem que fazer absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Não tem Mas será que isso é da legislação de Portugal ou é da cultura, Erenice? Porque talvez a gente está falando algo assim, eu não sei qual é a legislação trabalhista de Portugal. Talvez eles preveem também, né, que se fizer várias coisas, está saindo da função. Ou não, é legislação ou é cultura? É da legislação e é cultural. Tá? Porque a legislação portuguesa, ela não protege o trabalhador. A legislação portuguesa, ela protege o empresariado. Ela não foi constituída para proteger o trabalhador, diferente da lei brasileira. Porque nós temos uma lei própria e que gerencia toda a questão trabalhista do trabalhador, enquanto que a legislação portuguesa, que é o Código de Trabalho, ela não protege o trabalhador. Tá? É bem diferente, é bem diferente. Por muitas vezes eu falei assim, não, eu fui contratada para isso, mas aí o leque de atribuições que você tem é imenso. É imenso o leque de atribuições. Então, por isso que há muito esse questionamento que brasileiro, inclusive agora, na minha pesquisa que eu estou realizando para a minha tese de doutoramento, que eu já realizei a pesquisa, foi constatado que as empresas portuguesas não querem mais contratar brasileiros, porque o brasileiro não se apega. As empresas portuguesas, elas estão tendo problema em contratação de brasileiros, porque brasileiro é assim, se falar que ele vai ganhar 10 euros a mais, ele vai. Ele não tem nem, ele larga do serviço e vai, abandona o serviço, não avisa nada. Não avisa que ele não vai voltar mais. Simplesmente ele não aparece mais. Então, as empresas portuguesas, elas estão com muita dificuldade em contratar brasileiro. Está havendo uma restrição muito grande.
elas não querem contratar brasileiros. Eu ouvi de uma outra pessoa também, que está aí na Europa, que falou que eles estão preferindo contratar os indianos Exatamente. e os angolanos, qualquer outra pessoa. Os brasileiros ficam sempre ali no final da fila. Exato. Se tem opções, o brasileiro sempre fica no final da fila. Pessoal, isso tudo que a gente está falando aqui, para mim, também é assustador, tá? Eu também acho isso chato. Vou mentir para vocês, eu acho isso uma situação muito chata. A gente tá falando de preconceito, tá falando de coisas assim que são ridículas. Mas eu gosto de entender o porquê. Não é simplesmente dizer, tem preconceito. Não, mas por que tem esse preconceito? O que aconteceu? Erenice, a gente já percebeu que existe, né? Como você mesmo já falou, a gente vê relatos, a gente sabe que existe. Em alguns lados, esse preconceito ele é velado. Por formas de piadinhas, de brincadeirinhas, e a gente sabe que, obviamente, nem sempre eles vão chegar na cara do brasileiro e falar, brasileiro, não quero. Aqui não é assim, não é explícito, mas é velado. É algo que eles não vão gritar aos quatro ventos, não gosto de brasileiro. Mas tem sempre essas coisinhas, essas piadinhas. Você acha que isso tem jeito, tem cura, tem salvação isso daí, Erenice? Olha, por mais que o Marcelo, que é o presidente, né? Por mais que o Marcelo fale que os brasileiros são bem-vindos a Portugal, eu gosto dos brasileiros porque eles são espontâneos, eles são sorridentes, são alegres. Que venham todos os brasileiros para Portugal. Gente, a realidade não é essa. Não é bem assim, não. Não. E isso, o presidente está aberto, né? Como essa fala é a fala do Marcelo, né? Quando ele vai na imprensa e diz, né, que ele ama os brasileiros. Ele ama os brasileiros por brasileiro ser feliz, alegre, sorridente e cativante. E tem essa voz, como eles falam, tem essa voz macia, mansa, né? Mas a realidade não é essa. Quando a realidade é nua e crua, é que nós sofremos dia após dia preconceito, racismo, nós sofremos na pele, todos os dias. Todos os dias e todo momento. E não infelizmente, não é só aí, é em quase todos os países. E eu acho que vale a reflexão. Ok, que muitos foram para lá, aconteceu o que aconteceu, né? No caso das mulheres, a gente viu que houve tráfico de pessoas, tem toda uma questão aí envolvida. No caso dos homens também, tem essas visões distorcidas. Algumas atitudes nossas em outros países são questionáveis, né? A cultura, como você mesmo falou, você ressaltou, a cultura deles aí é de um jeito. Então, quando você vai para um país, você tem que estar ciente da cultura e não querer fazer o que você faz no Brasil aí, porque é diferente, então você tem que respeitar, tem que ter um respeito e um zelo pela sua imagem, pela sua conduta e tudo mais. Cabe a nós aqui, né, Erenice, catalogar isso, entender a realidade. Eu acho que não tem pílula mágica, não vai mudar, não tem, né? Não, isso não vai mudar. A cultura deles, eles não vão mudar. Cabe a nós, migrantes, que estamos na terra deles, a adequar a realidade à cultura local. Eu não posso chegar num país e impor a minha cultura. Não, jamais. Isso não vai dar certo. Um exemplo claro de cultura. Eles não têm hábito de ouvir músicas altas. E a música é bem baixinha, bem suave. Brasileiro não. Brasileiro, ele quer ouvir a música dele e socializar com toda a comunidade. Então, isso é um choque cultural muito grande. Muito grande. A maneira com que os portugueses se expressam, todo mundo fala que ele é grosseiro, mas não é que ele é grosso, é que ele é autêntico, ele é direto, ele é reto. Ele não faz curva na sua resposta. A resposta dele é direta. Olha, se você pedir informação, é ali, ou acolá, é reto. Ele não faz, enquanto que o brasileiro não. Olha, você pode fazer assim, assado, mas se você for por aqui, pode dar certo. Então, brasileiro dá toda aquela volta. Enquanto que o português, o cidadão português, ele não tem volta. Ele é reto, ele é muito autêntico.
todos eles têm, todas as etnias têm seus pós, seus contras, têm seus lados Sim, positivos, seus lados claro. negativos. Por exemplo, se a gente fosse falar aqui de outra cultura que é muito diferente, que é do japonês, lá no Japão. Eu sou apaixonado pelo Japão, quero um dia poder ir no Japão, adoro a cultura japonesa, adoro, mas eu sei que o Japão é extremamente diferente, né, e a cultura deles também é diferente. Por exemplo, lá, jogar lixo no chão É é um uma coisa crime, absurda. é um absurdo. Além de ser crime, é uma coisa absurda para eles, né? Tanto que você já deve ter visto cenas de japoneses nos estádios recolhendo lixo. Recolhendo Quando os termina. lixos. Eles recolhem o lixo. Eu espero que um dia o cidadão brasileiro ele tenha essa conscientização de que a educação não é porque você vai recolher um lixo do chão que você vai se tornar uma pessoa menor. Eu acho que isso aí, as pessoas têm que adquirir isso daí, porque se nós cidadãos nos conscientizarmos de que a limpeza é fundamental, recolher seu lixo é fundamental, não é para mim, é para o sistema, para o meio ambiente. Eu vou entrar numa outra seara aqui. Gente, olha aí, um mês, olha a catástrofe que o mundo vem sofrendo. Sim. Isso é tudo, esse impacto que o meio ambiente está sofrendo, é tudo por causa do homem. A falta de cuidado com o meio ambiente. Marrocos, Líbia, Brasil mesmo, quantas pessoas já morreram? Os Estados Unidos, há menos de um mês, também sofreu com aquela enchente. E quem estava causando isso? É o próprio homem. Então, o cidadão, ele precisa se conscientizar. É engraçado que o brasileiro é tão mal educado, que ele vai à praia, ele joga um copo, ele joga lixo, ele não é capaz de levar um saquinho de casa para pôr teu lixo, para quando passar num lugar adequado, pôr o seu lixo. Mas ele sai daqui do Brasil, vem para a Europa, ele se adequa à realidade de lá, que é um país limpo. Ele se adequa à realidade do país. Então, eu acho que isso aí tem que estar interiorizado em todos os cidadãos. Não é que no Brasil, eu posso praticar jogar lixo. Não pode. Nem aqui, nem em lugar algum. O lixo tem que estar no seu lugar adequado. Então, eu vejo isso aí, eu fico assim, olhando, por que no Brasil eles são tão mal educados? Você chega aqui na Europa, eles se adequam à realidade, que não pode jogar, porque lá aplica-se multa, paga-se e muito. É algo muito complexo, né, Erenice? A gente sabe que tem pessoas que são educadas e outras que não são. É como nesse artigo a pessoa falou, as pessoas que andam na linha acabam pagando o preço por quem não anda na linha, né? Por quem acaba fazendo essas coisas. Então, é algo de conscientização, é algo de conversa, é um assunto que a gente precisa conversar, precisa tocar nesse assunto, precisa entender. Precisa ser falado. Não é conversinha fiada, não, gente. Eu acho que eu, particularmente, tenho vontade de viajar, de ir para outros países. E eu confesso que eu não ia me sentir bem ser maltratado em outros lugares. Não ia gostar, né? Então, não é legal. Não ia chegar aí, chegar já estigmatizado. É chato isso. Eu acho isso horrível. Mas isso aí você vai sentir o momento você vai sentir o preconceito no momento que você chega na migração em Portugal. Você vai ver o tratamento que os policiais do CEF dá para você, imediatamente. Então, você já fica de pé atrás com aquilo, né? Porque eles já são assim, eles dão uma resposta assim, do nada, e você se sente ofendido. Você se sente ofendido mesmo. É muito ruim isso daí, mas a verdade é esta. Uma coisa também que eu reprovo de Portugal. Portugal, eu sei que ele vem direto, os representantes do Estado português, ele vem fazer conferência aqui no Brasil para poder incentivar os brasileiros a ir para Portugal. Mas aí chega em Portugal, vem no Brasil, faz todo aquele comercial, que Portugal é isso, mostra as belezas de Portugal, que é um país lindíssimo, toda pequena cidadezinha,
é muito bem organizado. Mas ele vem aqui para fazer atrair, vem no Brasil para atrair o turismo. E muitas das vezes esse turista, entra como turista, mas ele vai ficar lá. Só que Portugal ele não tem estrutura para receber tanta gente. Ele não tem estrutura. Ele não tem estrutura habitacional. Ele não tem estrutura da saúde. Ele não tem estrutura educacional para receber tanta gente. Aí ele vem e mostra as belezas que Portugal é a 8ª maravilha do mundo. E não é. Aí o cidadão brasileiro fica todo enfurecido, todo feliz. Eu quero mudar, eu quero morar em Portugal, quero fazer isso. Mas chega lá e ele tem uma grande decepção. Ele tem uma grande decepção. Isso reprova em Portugal, porque eu sei e tenho como comprovar que eles vêm sempre aqui no Brasil, principalmente em Santa Catarina, Curitiba. Eu sei que eles fazem constante conferências para atrair o público brasileiro para levar para Portugal. É que realmente parece que Portugal precisa de turistas, mas, como você disse, não tem a infraestrutura necessária para receber, né, esses turistas, e principalmente as pessoas que estão indo para morar. E geralmente, o turista, quem vai a turismo, geralmente ele já tem uma escolha de querer ficar, que ele vê tanta coisa, as conferências tão fantásticas, que ele fica assim, maravilhado com aquilo. Aí eu quero morar em Portugal. Eu quero morar em Portugal. E aí é o grande engano, porque chega lá, não tem estrutura habitacional, não tem estrutura empregatícia. A única coisa que sobra lá, que ainda tinha, era o subemprego, que agora está muito difícil, o subemprego, que não está fácil o subemprego, as pessoas estão desempregadas, no entanto que tem, eu não tenho números aqui, mas eu sei que tem inúmeros brasileiros pedindo auxílio para regressar ao Brasil. Portugal tem programas para auxiliar brasileiros que queiram regressar para o seu país, tá? Não só brasileiro, qualquer um que queira regressar para o seu país. Portugal tem esse programa, ele oferece esse programa para você regressar para o seu país. Só que depois você fica impedido de entrar na Europa durante 5 anos. Nossa. 5 anos você não pode entrar. Então, eu vejo isso como uma grande ilusão. Uma grande ilusão que os representantes do poder público de Portugal fazem. Ele não tem estrutura. O país é um país pequeno. As pequenas habitações que tem disponível estão nas aldeias, nas montanhas. Brasileiro não tem hábito de viver no meio do mato. Ele quer viver nas grandes cidades. Por quê? Os maiores números de brasileiros morando em Lisboa e no Porto. E principalmente na cidade de Cascais. Brasileiro quer morar em Cascais. Por que Cascais? Porque é uma cidade litorânea, próspera, de muita riqueza, que é uma cidade muito rica. Um quartinho em Cascais tem em torno de 450 euros. Um quarto. Metade do salário mínimo aí, né? Um pouco mais que o salário mínimo, que é 700, né? 760. Então, isso é um grande equívoco das pessoas. No entanto, que teve pesquisas agora, matéria vinculada, que famílias estavam morando em um quarto. Nossa. Pai, mãe e 2 filhos. Qual é a condição de vida de uma família dessa? Não tem condições. Para sair, Erenice, fim das contas, né? Para sair do nosso país, a gente tem que sair para viver uma vida melhor. Melhor? Ou, no mínimo, ter uma perspectiva de crescimento, de evolução. Porque, obviamente, é comum a gente sair de um lugar, passar peleja em outro. Por exemplo, eu saí da minha cidade do interior, vim para Brasília, passei uma peleja danada aqui nessa cidade, que vocês nem imaginam. Um dia, quem sabe, eu conte para vocês, mas passei um sufoco danado. Mas aqui é uma cidade próspera. Você pode crescer aqui, você pode evoluir. Graças a Deus, depois de muito
muito tempo pelejando, a gente conseguiu um certo conforto aqui. Mas se você for mudar de país para um lugar que, vou passar uma peleja, mas não tem perspectiva de crescimento, cara, não vale a pena. Olha a trabalheira que dá depois até pra você voltar. Então, vamos pensar, né, pessoal? Vamos pensar bem, vamos planejar, vamos entender. A intenção desse papo foi fazer vocês compreenderem a realidade nua e crua em outros países. Eu quero agradecer a Erenice por ter participado aqui. Obrigado, Erenice, por você ter contado um pouco mais aí da sua trajetória e do seu estudo, né? Da sua vida aí em Portugal. Muito obrigado. De nada, estarei sempre à disposição quando você quiser abordar qualquer tema. Estamos aí, que tiver pertinente dentro dos meus conhecimentos, estarei à disposição, Júnior. Será um prazer. Pessoal, vou deixar o link aqui do perfil da Erenice lá no Instagram, se vocês quiserem seguir ela, conversar com ela, bater um papo, perguntar como é que é lá, o que vocês precisam para mudar. Enfim, conversa com ela aqui, chama ela no Instagram. É isso, se vocês gostaram, por favor, deixa um like aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários também o que vocês acham dessa história, vocês acham que vocês concordam, não concordam, será que isso acontece ou não acontece? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Valeu!